sem a sabedoria de Deus, meus irmãos, a compreensão fica escurecida, né? Fica escondida. A palavra certa é essa: escondida fica, amém, de nós aquilo que Deus quer para nós, né? Então que Deus dê sabedoria hoje para entender o tema de hoje, que é aprendendo com Naamã, amém? Vamos ler? Capítulo 5, versículo 14 diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Quantas vezes, irmãos? 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou, que, irmãos? Purificada. Amém, meus irmãos? Porque a gente sabe qual era o problema da Naamã. Naamã tinha uma doença grave, amém, muito grave para aquela época, não tinha cura, incurável, é uma doença, meus irmãos, que nada poderia, meus irmãos, humanamente falando, resolver, amém? Mas Naamã recebe a cura. Então Deus fez na vida dele o que ninguém esperava. Ninguém esperava. Quem acreditava que Naamã de verdade ficaria curada? Amém, meus irmãos? Quem acreditaria de verdade mesmo que uma doença tão grave, meus irmãos, ele poderia ficar bom? Mas Deus fez além na vida dele, curou completo, de maneira que ele a lepra não só sumiu, mas a pele dele inteira ficou com a carne de um menino. Amém, mas você sabe, meus irmãos, você para comparar a pele de uma criança, né, e pega a nossa pele já enrugada pelo sol, pelo tempo da vida, não é verdade, irmãos? A pele do menino é toda lisinha, não é verdade, meu irmão? Lisinha, toda maciazinha, não é verdade? Amém? A pele da Naamã ficou igual. Eu diria que Naamã rejuvenesceu. Diga amém, meus irmãos. Foi algo além do que poderia se esperar, foi algo além, porque ele queria só a cura. Se fosse só a cura, estava bom, era para sumir. Mas não, Deus transformou a pele dele de maneira que ficou com a carne de um menino, um jovem, né? Sabe, um jovem, uma criança, enfim, pessoal, foi o que Deus fez na vida da Naamã. Deus faz além. Diga amém. Você vai aprender com ele algumas lições, amém, onde ele acertou, aonde ele errou. A gente vai estudar isso hoje, para que a gente venha acertar onde ele acertou e evitar errar aonde Naamã errou. Vamos orar? Coloca a mão na Bíblia. Pai, a palavra diz, meu Deus, que Naamã recebeu uma cura bonita, que a gente possa aprender, meu Deus, com Naamã, aonde ele acertou e aonde ele errou. Que aonde ele acertou a gente venha fazer igual, vai acertar também. Que aonde ele errou a gente venha evitar esse erro, Pai. Então fale conosco, que o homem prega, mas quem fala é o Espírito Santo. E eu peço que o teu Espírito fale conosco em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus, amém? Então, indo aqui, meus irmãos, nosso tema, aprender com Naamã, no primeiro parágrafo diz assim: no estudo de hoje aprenderemos com Naamã, pois Naamã foi curado de uma doença incurável, pelo fato de ter ido, que, irmãos, além. Segundo Reis 5,14, amém, nós temos a parte que Naamã, ele vai além, amém, meus irmãos, pois ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino. Irmão, imagina, né? Homem já de idade, né? Homem já um menino maduro, entre seus 40, talvez 50 anos, e ali, meus irmãos, estava agora com a carne de um menino. Até a mulher disse: esse é meu marido bem? Imagina Naamã chegando em casa, né? Imagina Naamã chegando em casa, a mulher disse: esse é meu marido bem? Eu mesmo, fui curado, Jesus me curou, Deus me curou, Deus de Israel me curou. Amém, meus irmãos? Esse é o Deus que faz além, amém? Porém, vamos às lições. Segundo parágrafo. Claro que vendo só o momento da cura, fica parecendo simples e fácil, mas vamos ver à luz da Bíblia as lições principais que nos trarão grandes ensinamentos. E a primeira lição que temos é a importância de crermos no milagre, mesmo que seja algo, que, irmãos, impossível. Segundo Reis 5, do versículo 1 ao 3, né? Vamos ler aqui, ó. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento a quem? Aos sírios. E era este varão, homem o que? Valoroso, porém, o que, irmãos? Leproso. Veja que o texto diz que ele era um homem grande, amém? Mas sabe o que significa uma pessoa grande? Uma pessoa importante, uma pessoa que, né, que tem a sua importância perante o seu Senhor. Esse Senhor aqui, ó,
com S minúsculo, esse primeiro Senhor aqui, porque se refere ao rei, né? É o rei da Síria. Amém, meus irmãos? Diante do rei da Síria, ele era muito respeitado, até pelo rei da Síria, né? De muito respeito. Agora, veja que o segundo Senhor se refere ao Deus vivo, porque por ele, o Senhor, aí já conhece maiúsculo, se referindo ao Deus da Bíblia, Deus de Israel, por ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. Então Deus já estava usando Naamã na vida dele, sem nem ele perceber, ou sem ele saber. Deus já estava usando ele para dar vitória aos sírios, né? Deus já estava com ele. Irmãos, as batalhas são vencidas e só podem ser vencidas se Deus permitir, meus irmãos. Então Deus já estava usando ele. Não é a mensagem, mas é só para a gente tocar nesse ponto aqui, de você entender o quanto Naamã tinha sua importância diante dos homens e até diante de Deus. Agora no versículo 2 diz: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Entenda a situação. A menina era de Israel e ficou a serviço, foi levada cativa, presa, porque os sírios dominavam Israel naquela época, né? E aí, meus irmãos, ela foi levada para ficar a serviço na casa de Naamã. E ela servindo a mulher de Naamã, ela comenta, olha lá, versículo 3: e disse esta sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, se referindo a Naamã agora, né? Ele o restauraria de quê? Da sua lepra. Vamos entender aqui tem muitas lições bacanas, abençoadas para a gente hoje, irmãos. Vamos atentar aqui uma coisa. Essa menina foi levada cativa de Israel. Ela estava ali porque ela queria. Cativa é o quê? É alguém que foi levado à força. Eles disseram: eu gostei dessa menina aqui, vou levar para trabalhar aqui para mim. E levou e pronto, irmãos. Essa menina estava ali, mas meio que fora da sua região, fora do seu lugar. Ela poderia pensar assim: poxa, conversando com essa senhora, provavelmente ela tem uma boa convivência e tudo mais. Mas ela poderia pensar: era bom que esse Naamã que me levou cativa, era bom que, né, eu recebi dessa doença. Não, ela não pensou assim não. E outra, ela poderia pensar assim também: eu creio que Deus pode até curá-lo. Mas para pensar, se Deus não me livrou de ser levado cativa, né, como é que Deus vai livrar o Naamã dessa lepra? Ela não poderia pensar assim, irmãos? Não, mas o pensamento dela: não, se o meu senhor Naamã tivesse diante do profeta lá em Samaria, ele o restauraria dessa lepra. O Deus dele poderia, né, restaurá-lo dessa lepra. Então essa mulher entendeu o seguinte: essa jovem traz como lições também. Ela nos ensina, meus irmãos, que a gente precisa crer no Deus, mesmo que de repente alguma coisa deu errado. Porque entenda, ela não estava ali porque queria, ela foi levada. Ela foi levada cativa. Poxa, Deus não me livrou de ir para o cativeiro. Não era um cativeiro, mas como servo, escrava. Ela perdeu sua liberdade. Eu fui levada como escravo. Deus não me livrou disso. Por que Deus vai livrar o meu Senhor? Por que Deus vai livrar o Naamã, se Deus nem me livrou? Esse poderia ser o pensamento incrédulo dela. Não, essa menina entendeu o seguinte: Deus me levou para cá, ou Deus permitiu eu ser levada para essa situação com um propósito. E de fato tinha um propósito, irmãos. E essa jovem, ela leva o Deus de Israel para os sírios, irmãos. Ela é responsável, porque através dela, ela trouxe o conhecimento de Deus para o povo sírio. O povo sírio da Síria começou a conhecer o Deus de Israel graças a essa menina, irmãos, que entendeu: poxa, eu fui levado a cativo, Deus permitiu eu passar essa situação, mas em tudo isso tem um propósito. E essa menina fala que Deus pode curar Naamã. E Naamã ouve a mensagem dessa jovem, que passa para a mulher e a mulher passa para ele. Só a jovem que veio de lá, foi levada cativa, ela disse que tem como você ficar curado. Ela disse que tem um profeta lá em Samaria que pode curar. O Deus de Israel que está com ele pode te curar dessa lepra aí. Amém? E Naamã pega aquela palavra e imediatamente crê. Ele poderia também duvidar: será que ela está de brincadeira? Será que ela está falando um negócio aí e eu vou sair de um lugar tão longe? Não, ele também creu. Então a primeira lição é: precisamos crer no milagre. Era uma doença incurável, era algo que não tinha cura humanamente falando, irmão. Ou você acha que ele, como capitão do exército, tinha dinheiro, condições de pagar os melhores médicos da época, de pagar, meus irmãos, os melhores remédios, os melhores tratamentos? Claro que ele não tinha, o problema dele não era a condição, o problema é que era uma doença incurável. Então se você está enfrentando um problema que parece incurável, creia. Essa é a primeira
lição: creia que Deus pode dar uma solução, creia que Deus pode resolver. Creia nisso e você vai ver Deus fazer além na tua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E Naamã creu, por isso ele já começou aqui a ver a bênção. Agora vamos para a segunda lição. A segunda lição que temos é o quanto Naamã se dispôs a ir ao lugar da bênção, pois não era uma caminhada, ou melhor, pois não era uma caminhada perto, levaria vários dias até chegar onde? A Samaria. Ele poderia pensar: eu vou, mas vai que não dá certo, vai que não. Poxa, uma viagem desse tamanho. Meus irmãos, vou falar uma coisa para você. Nós estamos a 750 quilômetros da capital, amém? Se pegar o caminho mais curto, 700, mas o caminho normal, 750 quilômetros. Igual, se você puder resolver alguma coisa por aqui, você gostaria de viajar essa distância toda? Sim ou não? Podendo resolver por aqui, você querer viajar para Recife? Amém, meus irmãos? Você evitaria, porque é uma viagem muito louca. Poxa, mas eu vou ter que, né? Imagina, deixa eu falar para você tem uma bênção para você, mas nós estamos a tua bênção está a 750 quilômetros, e aí vai? Tem que crer mesmo, irmão, tem que estar disposto mesmo, e é isso que Deus quer de nós. Deus quer que estejamos dispostos. A bênção vem, mas eu tenho que estar disposto. Imagina 700 quilômetros, você tivesse que percorrer até mais, e aí iria, gastaria recursos, gastaria tempo, cansaço. Amém, meus irmãos? Olha, quando tem viagem para lá, eu vou, meus irmãos. Mas para você sucesso, se eu pudesse, eu não ia, não. Pastor, por quê, pastor? Não é pela reunião é maravilha, mas pela distância, irmão. Você não imagina o desgaste que é você num dia, às vezes ter que voltar no outro. Então é um desgaste tão grande, irmão. Isso porque a gente vai de carro, motor, né? Antigamente era na carroça. Naamã tem que andar na carroça, irmão, para chegar lá. Mas ele se dispôs, amém, meus irmãos? Voltando aqui na segunda lição, né? Aqui, ó, ele se dispôs, mesmo o 2 Reis, capítulo 5, versículo 4, olha lá. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Ou seja, ele se dispôs, foi avisar o seu senhor para pedir a permissão, porque ele queria ir lá. Mas é longe, mas eu vou. Mas é complicado, mas eu vou. É uma oportunidade, amém, meus irmãos? Então a disposição dele, irmão, ir, trouxe bênção para ele. Primeiro ele teve que crer como ela creu. A menina crê e passou para ele também creu, amém? Mas não adianta só crer e não se dispor. Tem muita gente assim: eu creio, pastor, que o senhor levar a arca da aliança, participar do meu propósito aqui e tal, pegar meu propósito, com fé, Deus vai abençoar. Mas você está disposto mesmo a fazer o seu propósito com Deus? Está disposto mesmo a usar a sua fé? Porque todo mundo quer a bênção, irmãos, mas nem todo mundo tem disposição. Querer todo mundo quer, não é verdade? O problema é disposição, é o que mais falta. É só você pegar exemplo. Quantas pessoas, por exemplo, meus irmãos, que estavam, vamos dizer assim, muito acima do peso, dizendo: eu quero baixar o peso, mas tem disposição mesmo para rejeitar quando vinha aquela tortinha de bolo? Se você não rejeitar, não adianta. Você tem que estar disposto a abrir mão. Chegando no final de ano aí vai ter as comilanças, vai ter o seu... Aí todo mundo comendo e você aqui, ó. Daqui a pouco você está magrinho. Mas tem que ter disposição. Tem que ter disposição, irmãos. Quantas pessoas desempregadas? Pastor, que está desempregado, não consigo um emprego e não sei o quê. É mesmo, irmão? Mas quer o que? Quer prosperar? Quero. Então, vamos fazer o seguinte: pega uma água ali, mineral, umas garrafinhas, vai vender no sinal. Não, isso aí não. Não tem disposição. Quer ver? Não tem emprego, mas tem trabalho. Trabalho não falta. Trabalho nunca vai faltar, irmãos. Um dia perguntaram para um político, um candidato à prefeitura, perguntaram para ele assim: você roubaria para alimentar a sua família? Perguntaram para ele. E perguntaram, eram dois que estavam sendo entrevistados. Perguntaram para uma, depois perguntaram para outra. Uma era candidata a prefeita e a outra era candidata a prefeita. Você roubaria para poder alimentar a sua família? Sua família está passando fome. Poxa, você roubaria? Aí uma disse, a de esquerda, né, falou assim: eu roubaria, a minha família passando fome, aí eu roubaria. É a minha família passando fome. Aí o outro, que era de direita, falou assim: enquanto tiver inchado de capim, eu não roubaria. Eu ia capinar o capim, eu ia fazer alguma coisa, mas eu não ia jamais roubar com os outros.
Sabe o que é isso? Disposição a fazer o certo. A maioria das pessoas prefere dar uma desculpa. Não, puxa, está passando fome, tem que roubar mesmo. Que conversa é essa? Se tiver disposição, prospera. Se tiver disposição, ganha dinheiro. Se tiver disposição, conquista. Amém, meus irmãos? Eu nunca vi uma pessoa disposta, meu irmão, não conquistar nada na vida. Eu duvido. Todos os dispostos se dispõem mesmo, conquista, vence. Vai para cima, meu irmão. Minha mãe está quase 70 anos, ainda vai vender um almoçozinho, faz as quentinhas dela, e todo dia vai lá entregar. Até hoje. Nem precisava estar aposentado dessas casinhas, nem precisava. Meu filho, você ficar parado não. Enquanto tem gente jovem, cheia de saúde, é um chororô, é uma dificuldade, vai para cima, meu irmão. Se dispõe, a tua vitória vem quando você se dispõe. Agora fica aí com medo, porque eu tenho vergonha. Então vai, fica com fome aí então. E o camarada vem aqui pedir ajuda, eu falei, eu vou comprar umas águas minerais para você. Vou lhe dar ajuda, não mando de dinheiro não. Uma comida eu vou lhe dar. Agora, se quiser uma ajuda, eu vou lhe dar uma garrafa de água mineral. Comprei uns 2 fardos de água mineral para ele e falei, vá vender, você vende, o lucro você compra outra, né? Uma parte no lucro você compra a comida, a outra parte você vai e recompra de novo garrafinha, entendeu? Não vou dar mais não, hein? Tô lhe dando aqui, ó, a vara para você pescar o quê? O peixe. É porque eu não tenho como começar, falei, depois eu compro. Comprei 2 fardos de água mineral para ele, eu já comprei da igreja, né? Aí eu comprei mais 2 fardos e falei, vai lá, nome do Senhor, vai vender, amém? Ô, meu, ele agradeceu tanto, irmão, foi-se embora, glória a Deus. Agora ele compra, vai lá, com o lucro, compra um almoço, alguma coisa, amém? E aí, meus irmãos, agora ele vende a água dele lá. Em nome de Jesus. Então, é isso que a gente tem que entender, irmão. As pessoas que querem vencer precisam aprender a ter disposição. Vitória não vem para quem fica o quê? Parado. Naamã foi falar com o rei e disse, olha, a menina falou assim, eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Ah, mas é longe, rapaz. Vai que não acontece. Ah, Senhor, eu creio, eu vou lá. Em nome de Jesus, é uma chance que eu tenho, é uma oportunidade que eu tenho. Eu vou lá e eu vou chegar lá em nome de Jesus. É isso que Deus quer, irmão, disposição. Eu vou fazer esse propósito aqui, eu vou ver essa campanha aqui na igreja, eu vou fazer esse propósito aqui nas quarta-feira da família, eu vou me dispor, eu vou vir aqui nessa campanha da aliança, onde eu for, vou com ela, vou declarar uma bênção, vou fazer meu voto com Deus direitinho, vou usar minha fé. Pronto, meu irmão. Aí a bênção vem. Amém, meus irmãos? Agora, quando a pessoa não se dispõe, a coisa, meu irmão, desanda, nunca vai para frente. E digo para você, a coisa é tão séria. Uma pessoa, quando ela não tem disposição, sabe o que acontece? Ainda que você tem tudo na mão dela, sabe o que ela vai fazer? Ela vai desprezar. Agora, aquela pessoa que se dispõe, pode observar, irmão, tudo que ela conquista, ela sabe valorizar. É por isso que não agrada a Deus, irmão. A bênção vem assim, ó. Pastor, por que Deus dá a bênção assim, ó? Mão beijada, né? Como diz o outro, né? De mão beijada. Não seria mais fácil, né? Não seria mais fácil? Deus sabe, irmão, que quando Deus faz as coisas dessa maneira, Ele sabe nos ensinar. Ele é Pai, irmão, Ele é Pai. Ele sabe nos ensinar. Se tudo a gente receber assim, ó, de mão beijada, sabe o que vai acontecer? A gente não vai dar valor. Ele não pera assim não, amém? Então a bênção da mão também vem quando ele se dispõe. Vamos para a terceira lição, vamos lá. Terceira lição, voltando aqui, ó, terceiro parágrafo, gente, no caso é o 4º parágrafo, vamos lá. E a terceira lição que aprendo é que se quisermos ver Deus fazer o quê? Além nas nossas vidas, se faz necessário aceitar o que Deus quer de nós, amém? Que é outro ponto importante. Tem gente que quer a bênção, mas não quer aceitar o que Deus está querendo de você. Vamos ler lá, ó, 2 Reis 5:10. Tem que se dispor, mas tem que aceitar o que Deus quer de você. Tem coisa que Deus está querendo de mim, que Ele pode estar querendo de você uma outra coisa a mais, e cada um tem que orar e saber de Deus. Tem coisa que é para todo mundo, amém? E tem coisa pessoal que Deus pode estar querendo de você, para Ele te abençoar ainda esse ano, amém, irmãos? Vamos lá, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou, ele se dispôs, chegou lá, né, irmão, Naamã, né, na casa do profeta, e no versículo 10 diz: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te quantas vezes? 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás o quê? Purificado. Pronto, aqui, meus irmãos, era simples, é só na mão agora, mergulhar, está curado em nome de quem? Em nome do Senhor. Diga graças a Deus, amém? E pode falar, ele estaria curado em nome de Jesus.
Ah, pastor, mas aqui nessa época nem se falava ainda de Jesus. Pois é, meu irmão, saiba que Jesus é o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, ou seja, Jesus sempre existiu. Toda vez que vinha em nome de uma palavra, isso era Jesus, isso já era a operação de Jesus. Jesus é a palavra, diga amém, meus irmãos. Mas aí quando ele chega ali, ele recebe a direção. Quantas direções Deus tem dado para você? O que Deus tem falado para você? Tem gente que Deus está falando há tanto tempo: entrega a vida ao Senhor, aceita a Cristo como Salvador, seja batizado nas águas. Inclusive, no dia 26 desse mês, nós vamos fazer um batismo nas águas em nome de Jesus, amém? Se você não é batizado nas águas, venha, amém, nos procure, ele vai te dar a apostila de batismo, para você poder estudar a palavra de Deus, amém, entender mais sobre o batismo, e no dia 26 você vai ser batizado em nome de Jesus, tá bom? Quem não é batizado, nos procure, vamos fazer batismo, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Agora, o mais importante você tem que ouvir Deus. Deus está mandando a gente se batizar, Deus está mandando gente largar o pecado, Deus está mandando gente largar o engano, largar alguma coisa, parar, sabe, com algumas atitudes, mudar algum conceito. Deus está falando com gente para largar, sabe, algumas coisas que tem dentro de si, abrir mão, largar o pecado. Porque, irmão, veja que Deus queria que ele mergulhasse para que ele fosse purificar. Tem coisas que nós temos que nos purificar, nos limpar. Tem coisas que temos que dizer: Jesus, limpa isso, tira do meu coração. É uma mágoa, é um ódio, é um pensamento errado, é os maus olhos, é uma ideia, é um conceito. Nós temos que dizer: Jesus, limpa isso, tira isso de mim, amém? É uma mágoa no coração, diga: Deus, limpa, Deus vai te abençoar com o coração cheio de mágoa. É algo que ele ofendeu, perdoa. Ah, pastor, não é fácil perdoar. Quem disse que é fácil? Você perdoa com a inteligência espiritual e entendimento da palavra de Deus. É porque eu não senti no meu coração de perdoar, não é questão de sentir, não, irmãos. Se a gente for perdoar com o coração, a gente nunca vai perdoar, porque a verdade o coração é enganoso. Você perdoa com a inteligência. Você diz: eu sou inteligente, porque a palavra de Deus diz que é para perdoar. E quando eu perdoo, eu sou solto, eu sou livre. Sabia disso? Quando você se perdoa, você é liberto. Diga graças a Deus. Então lança a mágoa fora, mas me deram prejuízo. Poxa, em nome de Jesus, segura firme, sabe? Aguenta firme esse barco aí, aguenta firme esse prejuízo aí, porque Deus vai te abençoar quantas vezes mais. Amém, meus irmãos? Não entra na confusão do diabo, não. Deus vai te abençoar muitas vezes mais. Mas cumpra a palavra, cumpra o que ele está mandando. Ele não mandou mergulhar? Então mergulha na obediência, mergulha, meu irmão, em obedecer a palavra dele, mergulha em fazer o que ele está mandando, e a bênção vai chegar. Ainda dá tempo, eu gosto sempre de dizer isso, ainda dá tempo ainda, irmão, da tua bênção chegar. Agora nós temos que seguir a orientação. Essa foi a nossa terceira lição. Indo agora para o quinto parágrafo, vamos lá, voltando para o estudo. Era simples a forma que Deus, o que, irmãos? O curaria. Porém, Naamã não aceitou de imediato, como podemos ler em 2 Reis 5:11. A cura era muito simples aí, né, meus irmãos? Era algo tão simples de fazer, né, gente? Mas de início ele não aceita. Olha lá, versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará quem? O leproso. Aqui tem muitas lições, mas eu quero focar num ponto importante aqui, eu diria que um ponto crucial nessa parte aqui, meus irmãos. A cura era simples, mas ele não aceitou. E quantas vezes a gente não aceita a forma que Deus quer operar? Quantas vezes a gente não aceita a forma que Deus quer para nos abençoar, e por isso perdemos bênção, por isso perdemos o milagre. Não, se não for do meu jeito, não aceito. Se for como eu estou pensando, não quero. Cuidado com isso, irmãos, cuidado, porque isso pode roubar a sua bênção, isso pode roubar a sua vitória. Amém, meus irmãos? E a Bíblia diz que ele não aceita aquela forma. Agora veja, ele andou dias, amém? Ele saiu de um país para o outro, ele andou dias, irmãos, ele se dispôs tanto. Mas sabe qual é o nosso problema? É que às vezes ele está disposto a até fazer alguma coisa, mas até aqui, um pouco mais não. Pega isso aqui. Às vezes a gente perde bênção por causa disso. A gente se dispõe a fazer até aqui. Se for um pouco mais, às vezes a gente diz o quê? Não, um pouco mais não dá. E aqui a gente perde muita bênção, irmãos. Tem gente que já fez tanto, fez isso, fez aquilo, só faltou uma coisa. Lembra daquele jovem rico? Esse Deus falou: conhece os mandamentos?
não matarás, não furtarás, não farás isso. Fui falando, Senhor, conheço isso tudo. Aí Jesus falou assim, Paulo, só falta só uma coisinha só. Só falta só uma coisinha. Aí quando ele falou, pega o que é seu, vem dar aos pobres, depois você vem e terás o tesouro do céu. Você vai me seguir e terás o tesouro do céu. Aí o que ele fez? Baixou a cabeça e não quis. Às vezes a gente é assim. Aí se dispõe até fazer. E faz. Mas chega um momento que ele fala assim, não, isso aqui não. E aquilo ali é o que é o principal. Às vezes aquilo ali é o que realmente estava faltando para a tua vitória chegar. Veja que era importante ele sair de casa. Era importante ele se dispor para ir. Isso aí ele fez. Mas o que era mais crucial para na hora do vamos ver, para resolver de vez o problema, ele não aceitou. E aí vem para resolver de vez o problema, só está faltando a pessoa aceitar Jesus como Salvador. É o crucial, o ponto crucial. Isso ela não decidiu ainda. Isso ele não decidiu ainda. E por isso que a cabeça não chega. Outros até já decidiram nisso, glória a Deus. Nesse ponto você já acertou, glória a Deus. E quando o assunto é fé, e agora eu voto com Deus, está disposto ainda? Pastor, aí não estou muito não. Cuidado, que você está igual na mão, se dispôs tanto a fazer tanto, mas no final o ponto crucial que é decidir a cura dele, ele diz, não gosto, eu gostei. Se indignou, se revoltou, ficou chateado. Vamos ler de novo aqui o versículo 11. Porém na mão muito o que? Se indignou. Você não aceitou. Pensei que era de falar comigo, né? Pôr você em pé e tudo mais. Amém, meus irmãos? Cuidado para você não cair nesse erro. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Agora para o sexto parágrafo, gente. Da mesma forma que Naamã não aceitou, às vezes não aceitamos as condições que vêm de quem? Do Senhor. E isso é tão sério que quase Naamã voltaria a ser o que, irmãos? Ser a cura para a sua casa. 2 Reis 5:12. Veja lá o versículo 12. Ele diz: não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar o que, irmãos? Purificado. E voltou-se e se foi. Estava decidido a voltar todo o caminho e se foi com indignação. Senhor, vai embora, isso aqui não é para mim não. Irmão, o homem estava totalmente decidido a voltar doente, a voltar com a mesma doença. Imagina chegando em casa, todo abatido, e a mulher dele, e aí, como é que foi lá? Rapaz, eu cheguei lá, ele nem me atendeu. Eu cheguei lá e ele mandou dar uns mergulhos lá. Poxa, ele nem falou comigo, só mandou uma mensagem lá, o mensageiro. Meu, você quer mais do que a mensagem? Você quer mais do que a direção de Deus na tua vida, irmãos? Não, pastor, que se tivesse mais aí, não, mais é a direção de Deus. Ela é o mais que você precisa. Mas imagina, era assim que ele ia voltar, cabeça baixa, cheguei lá, né? E aí chega lá culpando todo mundo, talvez ia culpar até a jovem. Poxa, você aí, jovenzinho aqui, falou que Deus ia curar. Não, mas a culpa era de Deus? Não, irmãos, a culpa era de Deus, gente? Não, a culpa era dele, que não quis o quê? Que não queria mergulhar. E às vezes a culpa é nossa mesmo, irmão, que não queremos orar, que não queremos fazer um jejum, que não quer fazer voto com Deus. Às vezes a culpa é nossa mesmo, pensamento bem, porque às vezes é nós que não queremos seguir a orientação de quem? De Deus. Não adianta culpar os outros. Deus tem a direção, Deus tem a orientação. Ou eu obedeço, sou abençoado, ou eu digo não, e digo não vou fazer, e fica sem a bênção. A tua bênção depende disso. A decisão é sua, a bênção Deus tem, poder não falta em Deus. Agora, e você? Está obedecendo a palavra? Está disposto a obedecer em tudo? Porque não adianta fazer 99. Com Deus é assim, irmãos. Não adianta obedecer 99. Eu tenho que obedecer 100%. Não, mas já obedeci 95%. Então não adianta. Vai ficar sem a bênção. Eu tenho que obedecer 100%. É Deus que está falando, eu vou obedecer e a bênção vai chegar. Amém? Mas ele quase volta sem a bênção. E aqui tem mais uma lição. Vamos mais adiante. 7º parágrafo agora. Vamos lá. Como vimos de início, Naamã não aceitou a condição imposta pelo próprio Deus, né? Aqui Naamã lembra até Davi, né? Lembra que Davi não quis a arca? A gente explicou isso aqui, né? Davi não quis o quê? A arca, né? Não quis tomar para si, né? A arca da aliança. Ele não quis. Aí o Obed que eu quero. Amém, irmão? O Obed não disse, eu quero a arca, eu não quero.
Amém? Aí quem recebeu a bênção? Davi ou Obed? O Obed. Então veja que Davi era um servo de Deus, Davi era um homem de Deus, amém? Mas quando não quis obedecer, quando não quis levar a arca para si, mesmo sendo de Deus, ficou sem a bênção. Gente, a bênção é assim, é coisa de Deus, funciona dessa maneira, né, meus irmãos? Então, ele não quis, voltando aqui esse certo parágrafo, como ouvimos de início, Naamã não aceitou as condições impostas pelo próprio Deus. Porém, aqui vem a nossa quarta lição, que é a importância de ouvirmos aqueles que nos levam a agir o quê? Pela fé. Isso é bom, pessoal. Ouça aqueles que falam da fé para você. Ouça aqueles que falam assim, ora mais. Ouça aqueles que falam assim, vamos para a igreja. Ouça aqueles que falam assim, rapaz, vale a pena fazer votos com Deus. Ouça aqueles que levam-nos para mais perto de Deus, irmão, a obedecer. Tem gente que ouve muito quem diz o contrário. Tu tá é certo mesmo, negócio de tanto na igreja, tu tá é certo mesmo, negócio de orar tanto, tu tá é certo mesmo, para aquele negócio de voto, poxa, rapaz, olha, a coisa está tudo apertado, como é que é isso? Meu irmão, em nome de Jesus, não ouça esse tipo de gente não, ouça aqueles que dizem assim, ó, vai orar, rapaz, vai para a igreja, está indo bem, vai buscar a Deus. Ouça aqueles que te levam para mais perto de quem? De Deus. Ó, faz um voto com Deus, ó, faz um propósito com Deus. Quem dá conselhos de fé, esse você tem que ouvir, porque esses de verdade estão querendo o teu bem. Amém, meus irmãos? Porque quem diz para você que você está certo, quando você desobedece a Deus, saiba que essa pessoa não está querendo nada bem para você. E quem desobedece a Deus não tem bênção nenhuma. Amém, meus irmãos? Voltando aqui nesse certo parágrafo, gente. Amém? Então, nessa quarta lição, a gente aprende o quê? Que é a importância de ouvirmos aqueles que nos levam a agir pela fé. Pois na fé, diga assim comigo, pois na fé a bênção sempre vem. Quem te leva para a fé está te levando para a bênção. Quem fala mesmo, quem abraça a fé, a bênção sempre vem. Então quem te aconselha a usar a fé, a orar, a buscar, sabe? Isso é que realmente quer a tua bênção. Diga graças a Deus. E 2 Reis 13, capítulo 5, versículo 13, diz assim, ó, olha quem convenceu ele a mergulhar, olha lá. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram e disseram, meu pai, se um profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás o quê? Purificado, né? Quer dizer, os servos dele chegou para dizer, meu pai, se ele falasse alguma coisa mais difícil, só não ia obedecer. Se ele falasse um negócio assim mais complicado, né? Dar um mergulho na lama, fosse uma saliva, porque Jesus usou a saliva, né? Ele pegou o lodo, botou nos olhos, não foi nem foi isso, só dar um mergulho, né? Amém, Jesus? Foi algo até mais fácil do que até aceitar o lodo, né, irmãos? Porque olhando assim, pastor, mas é o lodo de Jesus, a saliva de Jesus, mesmo, mas naquele tempo ninguém sabia que ele era realmente o Filho de Deus quando esse tempo não, né? Amém? Imagina alguém falando, vou te curar, mas eu vou dar umas cuspidas aqui no chão e com o meu cuspe eu vou te curar. Olha só que absurdo. Irmão, foi o que Jesus fez, né? Amém? Então ele falou algo tão simples, é só mergulhar, é só obedecer. Amém, meus irmãos? Aí ele se convence, irmãos. Vamos lá, 14, ó. Então desceu e o que? Nós precisamos nos convencer daquilo que Deus está mandando. Está aqui, ó. Desceu, mergulhou no Jordão, quantas vezes? 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino. E ficou o quê? Agora a gente chegou no versículo que a gente leu logo no início, tá vendo? A bênção veio, mas teve um processo. A gente viu do início aqui destrinchando até chegar aqui. Você vê que, lendo só o 14, a gente nem percebe que ele quase ia perder o quê? A bênção. Se você ler só o 14, poxa, não foi curado, que bom, mas ele quase perdeu. Aqui no versículo 11, ele se indignou. Aqui no 12, ele reclama das águas. Está aqui, irmãos. Amém? Ele quase perdeu a bênção, até que alguém o convenceu e ele se convenceu. Porque alguém pode até falar, mas no final é você mesmo que tem que se convencer. Alguém vai tentar te convencer, mas ninguém convence ninguém nada não, gente. Quem convence é você mesmo, ouvindo a voz do Espírito Santo. Eu creio que a voz que você vai falar no coração dele, Deus usando aquelas pessoas, ele pensando, analisando, e ele se convenceu. Eu vou fazer, eu vou obedecer. Se convença hoje de tomar uma atitude séria na sua vida, de obedecer a palavra, de andar em santidade, de usar a fé, de crer mesmo, em nome de Jesus. Se convença. Deixa o Espírito Santo te convencer.
e aceite, meu irmão, a direção do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E ainda tem uma lição final que eu quero terminar com ela hoje, tá, pessoal? Vamos lá. Lá no último parágrafo agora, gente. No último, gente. Vamos lá. A bênção veio para Naamã quando ele decidiu aceitar o que, gente? A condição de Deus. Da mesma forma hoje, aceite as condições de quem? De Deus, e certamente sua vida será restaurada, e você verá o agir de quem, irmãos? O agir de Deus, fazendo muito mais além na sua vida. Ou você se convence, ou, meus irmãos, Deus não pode fazer além, mas se convencer do que Deus está mandando, irmão, Deus vai fazer além. Efésios 3:20, eu termino aqui, meus irmãos, só para a gente concluir, amém, meus irmãos, entendimento aqui final, em nome de Jesus, amém? Efésios 3:20, isso, nós estamos na fé, Deus faz além, não é isso, irmãos? Vamos ler. Ora, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer o que, irmão? Tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele tem esse poder para operar e fazer muito mais além. Agora, pastor, o que eu preciso fazer? Aqui, se convença. Se convença do que está falando. Amém, meus irmãos? Agora, sabe qual era o grande problema de Naamã? Uma coisa que eu falava para os obreiros ontem. Pastor, por que Naamã não mergulhou logo? Por que Naamã se indignou? Naamã não queria mergulhar. Sabe qual era o grande problema de Naamã? O grande problema de Naamã, meus irmãos, é que ele se achava uma pessoa muito importante. Naamã se achava alguém principal. O que é um pouquinho principal? Alguém importante. Sabe qual é o grande problema? Às vezes a gente acha que a nossa opinião é mais importante até do que a de Deus, às vezes. Porque assim, quando a gente não obedece a Deus, a gente está achando que a nossa posição é mais importante do que a palavra de Deus. E Naamã se achava isso mesmo, irmãos. Se você voltar lá no segundo reis, no capítulo 5, versículo 1, você vai ver que Naamã, o texto quando fala de Naamã, o próprio texto bíblico fala que ele era alguém grande. O que é alguém grande? Alguém que tinha conceito, alguém importante. Amém? Olha lá, volta no capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, o cara era o chefe. E normalmente, quando alguém é chefe, tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas que normalmente são chefes, às vezes acaba se achando uma pessoa muito importante. Muito cuidado com isso, porque o importante mesmo é obedecer a Deus, e o principal de tudo é Deus. No final de tudo, o que importa é se eu estou agradando a quem? A Deus. Ele se achava alguém muito importante, porque o próprio texto já diz, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem. Olha como é que a Bíblia fala desse homem. O cara era grande, irmão. Todo mundo olhava para ele, via ele como alguém grande. Ele passava e todo mundo fazia assim, Não, o cara era o chefe do exército. Onde ele passava, o soldado, todo mundo levantava. Sim, senhor, general, E quando você tem uma posição assim, tem que tomar muito cuidado. E tem gente, meus irmãos, que na sua própria opinião, ela se coloca como chefe. Não diga o chefe da mesma opinião, das mesmas decisões. Diga aí, Jesus, ele é o principal. Quando eu falava também para os irmãos sobre o Jairo, a Bíblia diz que Jairo ele era o principal da... Quem conhece a passagem aí? Conhece? Ele era o principal da sinagoga. Aí ele fala com Jesus para salvar a filha dele. Ele diz, tá bom, vou com você. No meio do caminho vem uma mulher, toca em Jesus e é curada, mas não diz quem é. Aí ele para tudo, ele deixa de atender ele e vai atender aquela mulher, procurar quem é essa mulher. Eu fico pensando já, rapaz, eu que sou o principal, estou deixando de lado. Às vezes, meu irmão, Deus coloca pessoas na nossa frente para receber a bênção, para você entender que você não é o principal. O principal é Jesus. Ele é o principal. Na mão, com todo aquele orgulho, ele ia perder a bênção, porque ele estava se achando principal. O principal aqui não é o profeta, não é eu. E ele nem me atendeu. Poxa, o profeta nem falou comigo. Sabe o que o profeta falou com ele? Para colocar ele no lugar dele. O teu lugar é em
obediência à palavra. O meio do seu lugar é obediência somente. São apenas servos do Senhor. Se coloca como servo, se coloca a obedecer. Não, mas eu tenho uma opinião. Irmão, pega essa opinião e confirma com a palavra. Se não bate, não serve. Pega essa opinião e joga fora. Porque a palavra principal é a de quem? É a do Senhor. E aí você vê a filha morre de Jairo, morre no meio do caminho, morreu. Aí o que acontece? Jesus olha para ele e fala: ei, não temas, crê somente. Ou seja, eu ainda sou o principal. Mesmo que houve morte, mesmo que houve tragédia, mas eu sou o principal. E ele poderia não levar mais Jesus, né? Ele poderia ficar decepcionado porque Jesus demorou para atender uma mulher que tocou nas vestes dele. Deixou de correr para atender ele que estava com o caso mais grave e parou para atender uma mulher que estava com um grave menor. Porque ele era o principal na visão dele, né? Na visão de todo mundo, dos outros. Mas, gente, não são a principal coisa nenhuma. O principal é Jesus. Diga graças a Deus, irmãos. Ele é o principal. Bota ele na tua vida dessa maneira. Bota Jesus no lugar certo. O lugar certo é: Jesus, o Senhor é o comandante. Lá no exército ele era o comandante. Mas na tua vida, meu irmão, o comandante é Jesus. Até porque, até as vitórias que Naamã teve, ele mesmo sem saber, até as vitórias que ele teve, foi porque Deus deu. Foi Deus que deu a vitória. Ele nem sabia. Ele achava que era porque ele era desenrolado, né? Eu que sou descolado, eu que sou isso, aquilo. Não. Até a vitória que ele já tinha tido, era Deus que estava dando na vida dele as vitórias. Aí Deus deixou uma sem. Deixou uma vitória sem, para poder entender que Deus é o principal. E Naamã se convence disso. E a Bíblia diz aqui, ó, no versículo, meus irmãos, olha lá, versículo 15, diz aqui, ó. Bota a comida. Olha como ele reconhece que Deus é o principal. Ele é curado, né? Aí diz: então voltou o homem de Deus, e ele a toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Amém, meus irmãos? Eis que tenho o quê? Conhecido. Ele estava ali, mas ele não reconhecia que Deus era o maioral. Ele até se dispôs em lá e tudo mais, mas ele ainda não reconhecia que Deus era o maior. Ele entendia que o Deus já fosse mais um Deus aí, mais um nada. Ele disse: eu reconheço que em toda a terra não há Deus como o Deus de Israel, só Ele é o principal. Diga: Jesus é o príncipe. E o que é que nós somos? Servos. Já está bom demais. Diga bem, irmão. Você serve desse Deus que é bonito, lindo, maravilhoso, né, irmãos? Está bom demais. Glória a Deus, irmão. Se coloca como servo de Deus agora. Peça a Deus perdão pelos seus pecados. Deus, se eu passei à tua frente, se eu tomei decisão sem orar, se eu agir por conta própria, peça perdão de Jesus hoje e Ele vai agir na sua vida. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos agora, curve sua cabeça e vamos orar, porque Ele é o principal. Diga glória a Deus. Irmão, eu dormia e orava, e Deus falava comigo, irmão. Olha, em oração, né? Como se você estivesse orando, Deus falava assim: pega a caneta e papel dentro dessa palavra para falar hoje. Diga graças a Deus. Coloca a mão, meus irmãos, no seu coração, curva sua cabeça agora. E eu queria que você falasse para Jesus agora: Jesus, tu és o principal na minha vida. Diga para Ele: Jesus, tu és o principal. Aleluia. O principal, meu Deus, não sou eu. Digo: o principal é o Senhor. Aleluia. Ele é o principal, meus irmãos. Então fale com Deus agora. Fale com Ele, fale com Jesus. Ele é o principal da festa. Ele, meu Deus, é o principal aqui, irmãos. Não é o pastor José, não é os obreiros, não. Oh, meu irmão, não pense que você é o mais importante, não. O mais importante é o Senhor. Que o Espírito Santo, irmão, possa hoje guiar a tua vida, porque tem gente que está se achando tão importante que Deus não consegue mais guiar a vida dele. Que Deus fala, mas ele já não mais obedece. Então peça perdão a Deus: Deus, eu vou te obedecer. Se eu sou batizado, eu vou batizar nas águas. Eu vou aceitar Jesus como Salvador. Eu vou fazer a tua vontade, né? Eu vou largar aquela mentira, aquele pecado. Eu vou largar aquilo que é errado, Senhor. Vou fazer a tua vontade, vou mergulhar, né? Diga: vou mergulhar, Jesus, porque eu vou obedecer, pois o Senhor é o principal. Aleluia. Aleluia. E se você entendeu isso, irmãos, agora sim você pode celebrar a ceia do Senhor.
Se você entende que Jesus é o principal e que nós somos seus servos, aleluia. Oh Espírito Santo, perdoa todos os nossos pecados, Jesus. Perdoa, meu Deus, quando a gente, nosso agimos sem consultar o principal. Perdoa, meu Pai, quando a gente deixa de consultar o Senhor. Perdoa, meu Pai, quando a gente começa a deixar o Senhor em segundo plano e vai fazendo as coisas do nosso jeito. Até Davi errou nisso, gente. Até Davi errou nisso. Era para ele ter levado a arca, mas ele não quis. Ou seja, ele se achou tão importante que ele disse: não quero levar a arca, não. Ele se achou tão importante que ele achou que nem precisava da arca do Senhor na casa dele, né? Ele achou que nem precisava, né? Já o outro mais humilde disse: eu aceito, eu preciso. O que foi humilde foi servo. Foram 3 meses a arca na casa dele e foi só vitória. Aleluia. Aceite, irmão, a vontade de Deus, e a bênção dele será com você, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Então, pastor, quem pode participar hoje da Santa Ceia? Todos, meus irmãos, que colocam Jesus como principal na sua vida. Se Jesus é a pessoa mais importante, é o ser mais importante da sua vida, a Santa Ceia para você. Amém? Se você tem alguma dúvida sobre isso, então não participa ainda não. Na dúvida, não deve participar da ceia. Amém? Na ceia se participa se você tem certeza que Jesus é o principal da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então pode passar agora a ceia do Senhor. Pode passar primeiramente o pão, que é do corpo de Cristo, e depois o suco da uva, que representa o sangue de Jesus. E vamos louvando a Deus, porque Ele é o principal. Amém? Vamos louvar a Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar a Ele. Aleluia. Amor assim, ninguém jamais me amou assim. Oh, aleluia. Posso te sentir Declare no fundo do meu coração. no fundo do meu Coração. Oh, toque assim, meus irmãos, toque. Ele pode tocar hoje. E assim ninguém jamais tocou. Ninguém jamais Tocou assim. Nada nem ninguém. nada nem ninguém. Explica essa emoção. Aleluia. Explique Essa emoção. Aleluia. E tu vai declarando. mas quem sou eu? Um simples servo. Um simples servo seu, eu sei, Tocando as vestes de um rei. tocando as vestes de um rei, As vestes de Jesus. As vestes. de Jesus. Oh, aleluia. Oh, toque nele com a sua adoração. Mas Quem sou eu? para quem tu ouças meu cantar, Pra quem tu ouças meu cantar, se os anjos já te louvam lá, se os anjos já te louvam lá, no lindo céu de luz, no lindo céu de luz, aleluia, aleluia, oh, aleluia, vai louvando a Ele. toque assim. Ninguém jamais, quando você canta, está tocando. Ninguém jamais Tocou-me assim, aleluia. Nada nem ninguém. Explique essa emoção. Explique essa emoção. Oh, aleluia. Mas quem me exercitou eu? mas quem sou eu? Se coloca no servo e diga: um simples. Um simples servo
Jesus, as vestes de Jesus. Aleluia. É isso, meus irmãos. Mas quem sou eu? Mas quem? sou eu. Se coloque no céu, se coloque. Pra que tu usas meu cantar? Se os anjos já te louvam, Se os anjos já te louvam, no lindo céu de luz, no lindo céu de luz. É verdade, meu Pai. E é verdade, Deus, que a tua presença hoje já se faz presente aqui. Aleluia. E quando a gente se coloca, irmão, com o céu, essa é a hora que ele toca. Essa é a hora que ele mais opera. Levante agora o pão, porque ele tem nos dado graça. A partir disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Isso é um verdadeiro amor, irmãos. Da própria vida para nos salvar. Aleluia. Ele morreu pelos seus servos. Olha só. Qual o chefe que morreria pelos seus servos, hein? Jesus morreu pelos seus servos. Aleluia, deu a vida. Então quando você comer agora, meus irmãos, desse pedacinho de pão, eu peço ao Senhor que Deus consagre, para que deixe-se apenas um pão de padaria e torne-se o corpo de Cristo. Como agora, irmão, pela fé do corpo de Jesus, como do corpo de Cristo. Aleluia, aleluia. Ele é o principal da festa. O mundo quer que você se tenha como principal, irmãos. O mundo quer que a gente pense que nós somos o principal. Não. O principal é Jesus. Aleluia. Diga para ele: sem ele nada começa. Diga: sem ele a festa não começa. Aleluias. E é por causa de ti, Jesus, que nós estamos aqui, do Senhor. E nós te apresentamos o cálice, meu Deus, porque o Senhor também abençoou o cálice e disse: este é o meu sangue, que é derramado por vós. Fazer isto em memória de mim. A Bíblia diz: talvez alguém morresse por um bom, mas Jesus derramou seu sangue por nós pecadores. Aleluia, aleluia. Então, pela fé, beba agora do sangue de Cristo, porque agora ele transforma, irmãos, a água em vinho. Aleluia. É o sangue de Cristo. Beba agora. Beba agora do sangue de Cristo e seja cheio de Deus agora. Beba do sangue de Cristo e glorifique a Ele agora. Porque apesar de Ele ter milhões de anjos, milhares de anjos para adorá-lo, Ele quer ouvir a tua adoração. Ele quer ouvir o teu louvor agora. Ele quer ouvir você gritar por Ele, chamar por Ele. Chama por Ele agora e diga: vem, Espírito Santo. O Senhor é a razão da minha vida, Jesus. O Senhor é a razão do meu viver, meu Pai. Nós te adoramos, meu Deus. Nós te adoramos, meu Pai. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vai adorando a Deus agora. Vai adorando. Aleluia. Vai glorificando. Vai honrando a Deus agora com o seu louvor. É a santa ceia das primícias. Primícia é com honra a Deus. É com honra, meu irmão, que Deus quer louvor. Adore a Ele de todo o seu coração. Adorando, vai glorificando. Receba a presença de Deus.
Receba a unção de Deus, receba a presença do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Oh, glória, 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 glórias. Aleluia, aleluia. Ele te enche, Ele te fortalece. Agora, seja agora cheio, batizado do Espírito Santo. Isso, Ele derrama a sua presença na vida daqueles que mergulham, meu irmão. Mergulhe agora na presença de Deus. Isso, vai glorificando, vai exaltando, porque enquanto você adora, Deus está fazendo uma linda obra na tua vida. E quando você vai glorificando, adorando, Ele está fazendo a obra, meus irmãos. Aleluia. Eu fico imaginando uma mancada mergulho, Deus tratando dele. Mergulhe na presença de Deus agora. Mergulhe, vai mais fundo na presença de Deus. Isso, vai mais fundo agora. Mergulhe na obediência. Mergulhe em adorar. Isso, a palavra de Deus diz: abre bem a tua boca e eu encherei. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, em nome de Jesus. Chegue no lugar secreto de Deus, irmãos. Chegue no lugar mais secreto dele. Aleluia, aleluia. Oh, glória, 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 glórias. Aleluia. Isso, vai glorificando. Vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando. Aleluias, aleluias. Vai glorificando, exaltando o nome dele. Aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifica a Deus. Glorifica o nome dele. Isso, diga para ele: tu és tudo que eu mais quero. Meu fôlego tu és. O meu fôlego tu és. Aleluia. Em teus braços é o meu lugar. Em teus braços é o meu lugar. Diga: estou aqui. Estou aqui. Diga para ele: Pai, eu amo a tua presença, ó Deus. Pai, eu amo a sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Teu sorriso é vida em mim. Segura a mão dele, segura aí, ó. Eu seguro em suas mãos. Confio Confio em ti. Confio em ti. Aleluia. Quero ir mais fundo. Leva-me Mais Chegue mais perto dele. onde eu te encontro. No lugar No lugar secreto.